Me diga aquilo que você gasta o seu tempo e eu te direi quem é o teu Deus. Ou nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida e adoramos a Ele, ou nós vamos fazer isso com alguma outra coisa. Infelizmente, nós cristãos, nós começamos a demonizar o dinheiro. Nós começamos a achar que ter dinheiro é pecado. E seríamos muito hipócritas se falássemos que dinheiro não é importante, vamos ser realistas. Ele transforma o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida, aquilo que você pode fazer ou deixar de fazer na sociedade, adquirindo através dos seus bens financeiros. Qual que era o problema do jovem rico? O problema do jovem rico não era o seu dinheiro. O problema do jovem rico era a idolatria. Deus não vai esperar que você abra mão de nada sem que Ele tenha muito mais para te retribuir. Então nós podemos ser prósperos financeiramente, mas prosperidade não se trata apenas sobre dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, se for da vontade de Deus, Deus deseja sim que você seja financeiramente próspero. Quem daqui já ouviu falar do Steve Jobs? Levanta a mão. Bom, ele foi o fundador da Apple. Já não está aqui entre nós. Mas ele foi um revolucionário. Diante de todas as suas décadas de atuação como empresário, como inventor, como alguém que trouxe disrupção e tecnologia para o mundo, ele teve seu nome escrito nos livros da história. Steve Jobs, e muitas pessoas, eu nunca tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas ele... Você quer ter ouvido dele ou não, ele mudou a sua vida, ele impactou o seu dia a dia, seu estilo de vida, e não apenas aqui no Brasil, não apenas aqui em São Paulo, mas ao redor do mundo. A influência do seu trabalho, do seu legado, impactaram o mundo como um todo. E eu ouvi uma história muito interessante do Steve Jobs, ele faleceu há poucos anos atrás, que no momento da sua morte, Steve Jobs nunca se declarou cristão, nunca declarou que tinha uma fé em Deus. E durante essa trajetória até a sua morte, no momento que ele estava ali lutando contra a sua doença, lutando contra as debilidades do seu corpo físico, ele falou uma coisa muito interessante. Diante de tudo aquilo que ele construiu, da Apple e das suas invenções, do iPhone, do iPod, do iPad, de tudo aquilo que ele criou e que nós ainda consumimos aqui neste mundo, ele falou assim, ele se tornou uma pessoa bilionária. Ele tinha bilhões de dólares. Então ele não era milionário, ele não era riquinho. Ele era bilionário, ele tinha muito dinheiro, e ele podia fazer basicamente com esse dinheiro muita coisa. Só que ele falou uma frase durante a sua batalha contra o câncer, durante essa trajetória que levou ele até o falecimento físico, a sua morte física. Ele falou uma coisa, olha, eu posso pagar qualquer pessoa, qualquer funcionário para dirigir um carro por mim, para gerir a minha empresa, para executivos, para engenheiros desenvolver um novo iPhone, uma nova plataforma do iOS. Eu posso pagar muita gente para fazer muita coisa por mim. Mas tem uma coisa que eu não posso pagar um centavo para ninguém fazer por mim, que é carregar a doença que eu tenho. Eu não posso pagar ninguém para estar nesse leito de hospital que eu estou. Eu não posso comprar a minha saúde. Ele pode pagar médicos para ter um tratamento, para alongar a sua vida, para sequer até mesmo ter algumas curas de alguns tipos de doença, mas a doença que ele teve era incurável e ele faleceu por isso. Então ele está trazendo para nós uma perspectiva de que todos os seus bilhões de dólares, as suas conquistas de vidas, tudo isso valia alguma coisa para ele. E seríamos muito hipócritas se falássemos que dinheiro não é importante, vamos ser realistas. No mundo capitalista em que nós vivemos, dinheiro é muito importante. Aliás, ele transforma o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida, aquilo que você pode fazer ou deixar de fazer na sociedade, adquirindo através dos seus bens financeiros. Mas quando ele traz uma realidade para nós, daquilo que a Bíblia já nos diz, ao longo de toda a história das suas páginas, que dinheiro não é tudo, que dinheiro não pode comprar a sua saúde física, que dinheiro não pode comprar, assim como nós lemos aqui nessa passagem do jovem rico, a nossa salvação. Só que dentro dessa perspectiva, e eu já ouvi falar muitas vezes sobre a passagem do jovem rico, quantas pessoas já ouviram falar dessa passagem? Infelizmente, nós cristãos, nós somos, assim como a grande parte da sociedade, nós somos bastante extremistas. E nós ouvimos falar dessa passagem e nós começamos a trazer um enfoque errado. Nós começamos a demonizar o dinheiro. Nós começamos a achar que ter dinheiro é pecado. E nós temos um agravante aqui no século 21 no Brasil, especialmente no início do século. Nós temos tido uma leve dissipação da teologia que tem sido pregada em nossas igrejas.
Eu sempre gosto de lembrar que hoje em dia você pode pertencer a uma denominação, você pode fazer parte de uma igreja Deus e Amor, mas hoje qualquer pessoa entra em qualquer igreja da sala da sua casa através do YouTube. Tenho certeza que nesse exato momento tem pessoas nos assistindo online ou nos ouvindo no rádio que não necessariamente fazem parte da denominação Igreja Pentecostal Deus e Amor. Só que no início desse século nós tivemos uma grande ênfase de diversas igrejas, não da nossa, sobre a prosperidade, na verdade a teologia da prosperidade, que é aquele evangelho que nos diz que se nós vivermos para Deus, se nós ofertarmos tanto, se nós dizimarmos tanto, Deus vai nos prosperar. E a ênfase em cima disso é tão grande que se tornou nessa teologia da prosperidade. Então, diante de uma passagem do jovem rico, diante de uma deturpação da genuína teologia, daquilo que a palavra de Deus nos diz, da ênfase do evangelho que é sobre o plano de redenção de Deus sobre a humanidade para nos trazer salvação e vida eterna, nós refutamos o dinheiro. Nós começamos a demonizar o dinheiro, nós começamos a recusar tudo aquilo que fala sobre dinheiro. Aliás, hoje, no século 21, 2023, nas igrejas mais tradicionais, hoje em dia, se falar de dinheiro em igreja é algo meio... traz aversão, traz repulsa. Foram tantos escândalos, tantas pessoas que deturparam o uso do dinheiro, tantas pessoas que deturparam a própria teologia, o próprio evangelho em torno do dinheiro, que nós temos repulsa a tudo isso. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para relatos como o de Steve Jobs, esse testemunho que eu contei, sobre como que nós nos relacionamos com o dinheiro. Se você me perguntar hoje qual que é um dos propósitos principais dessa série, a prosperidade da teologia, está invertido propositalmente. É para nós entendermos como que nós, como cristãos, à luz da palavra de Deus, à luz do evangelho genuíno, à luz daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, como que nós nos relacionamos com as finanças, e como que nós nos relacionamos com aquilo que nós chamamos de prosperidade. Antes de mais nada, eu acho que é importante trazer para vocês que quando nós estamos falando sobre a definição de prosperidade, é tudo aquilo que é próspero, aquilo que é feliz, aquilo que é bem sucedido. Então nós podemos ser prósperos financeiramente, mas prosperidade não se trata apenas sobre dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, se for da vontade de Deus, e se não depender de outras coisas que nós vamos entrar aqui no mérito da questão nesse sermão, Deus deseja sim que você seja financeiramente próspero. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um grande problema. E aqui eu já queria entrar nessa passagem que eu li sobre o jovem rico. Jesus estava caminhando, chegou um jovem para ele: mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para ir para o céu? Mas sobre entrar no reino de Deus, nós sabemos que não se trata apenas da vida após a morte, mas o reino de Deus já chegou e habitou entre nós. Então esse jovem chega para Jesus e fala: como é que eu faço? Bom mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus já chega no confronto, né? Muita gente hoje prega aquele Jesus paz e amor, bonzinho, amoroso, e a Jesus já chega no meio, dá no meio da jugular dele. Por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Nós, ouvi hoje minha amiga Andréa falando que nós somos os piorzinhos aí. Deus escolheu os piorzinhos. Deixa eu falar uma coisa, o Evangelho fala uma coisa sobre a humanidade não presta mais. Nós fomos deturpados, a nossa natureza foi corrompida. Nós somos o homem caído. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Então Jesus já chega num confronto direto e reto, e vai no meio da palavra. Por que você me chama de bom? Isso é Jesus, tá? Que foi imaculado e nunca pecou contra Deus. Jesus, ele toma o papel do ser humano e fala: eu não sou bom, bom é só Deus, o meu Pai. Mas aí depois desse confronto, Jesus responde: você sabe os mandamentos, aquilo que o próprio Deus passou para Moisés. Vai não matar, vai não adulterar, não roubar, não falar falso testemunho, não defraudar ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Obviamente Jesus, sendo Deus, já sabia, já conhecia esse jovem. E ele levanta esses mandamentos já confirmando algo que ele sabia sobre esse jovem. Esse jovem parecia, assim como os fariseus, alguém zeloso das boas obras, alguém que buscava fazer tudo certinho, alguém que buscava ser uma pessoa moral, que era bonzinho. E eu ouvi hoje mesmo também que vai ter muita gente bonzinho indo para o inferno. Por quê? Porque bom é só Deus Pai.
E eu ouço de diversas pessoas, até mesmo o meu próprio sogro, que teve um testemunho grande e longo, onde Deus o permitiu olhar para a face da morte, para que ele se convertesse a Deus. Ele mesmo falava: eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não minto, eu sou uma pessoa boa. Mas na verdade Deus nos fala muito em cima desse versículo primeiro, que olha, por que você me chama de bom, sendo que bom é só o Pai? Ele já está falando e aludindo para a graça de Deus, já está falando que olha, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sem o sangue do Cordeiro, sem Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos estão condenados, destituídos da glória de Deus. Mas aí ele levanta os mandamentos, você segue os mandamentos. Você é um cara que aparenta fazer as boas obras, zeloso daquilo que os mandamentos mosaicos nos passaram, aquilo que Deus revelou a Moisés. Aí o jovem responde: bom, tudo isso eu já faço. O que mais? Aí Jesus ele entra na cereja do bolo. Na verdade, se você for parar para pensar, na verdade essa é a principal essência. Jesus ele levantou esses mandamentos, mostrando para o jovem que nada disso era o suficiente. Porque essas boas obras era aquilo que era mensurável, aquilo que era verificável, aquilo que o próprio Jesus estava levantando para aquela multidão que estava o acompanhando. Fala: olha, você faz tudo isso, né? Mas uma única coisa que te falta, só falta um único detalhe, só falta uma única essência. Mas na verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê esse detalhezinho, essa cereja do bolo que Jesus está falando, na verdade é o principal. Então o jovem ele tinha tudo, ele tinha riquezas, ele praticava boas obras, ele seguia os mandamentos, ele era um cara zeloso, ele era um cara que buscava fazer tudo certinho, era um cara que estava tentando pelo menos chegar ao caminho do céu, herdar o reino de Deus. E é por isso que ele chegou para Jesus interessado naquilo que Jesus estava pregando e perguntou: deixa eu me autoavaliar aqui, deixa eu me avaliar segundo a pregação desse mestre. Eu sou zeloso, eu cumpro os mandamentos, eu faço muita coisa. Aí Jesus levanta um único detalhe, só faltou combinar com Deus. Falta uma única coisa. Você é um jovem rico, você tem muitos bens, obviamente Jesus sabia disso tudo. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E aí Jesus não fala que vai acabar aí por aí. E terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava falando para ele que era pecado ter riquezas. Jesus estava falando para ele que ele não podia ter essa riqueza. Por que Jesus fez uma proposta de ele pegar tudo aquilo que ele tinha e doar tudo para os pobres, para que ele fosse recompensado com um tesouro no céu? Antes de mais nada, deixa eu abrir uma chave para você aqui. Deus não vai esperar que você abra mão de nada, sem que Ele tenha muito mais para te retribuir, seja nessa vida, seja na próxima. Mas Jesus não estava falando necessariamente sobre essa questão de quanto que ele tinha no banco. Jesus não estava necessariamente falando: olha, a sua riqueza é o seu problema. Não, Jesus ele olha para aquilo que é essencial. Jesus, como um bom mestre, como um filho de Deus que se encarnou e morreu e ressuscitou por nós, ele já sabia tudo o que estava acontecendo, por mais que o próprio jovem rico não tinha entendido. Qual que era o problema do jovem rico? O problema do jovem rico é o problema de todos nós. O problema do jovem rico começou lá no Jardim do Éden. O problema do jovem rico são as propostas de Satanás que nós ouvimos em nossos ouvidos diariamente. Olha, será que Deus falou isso mesmo? Será que aquele fruto não é bom mesmo, Eva? Será que não parece agradável aos olhos, agradável ao paladar? Sabe por que Deus não deixou você comer desse fruto? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ser independente. Você vai ser maior do que você é hoje. Você vai ser como Ele. Você vai governar a sua própria vida. Você vai poder fazer muita coisa. Você vai ter tudo. Porque os seus olhos serão abertos e você será como Deus. Então o problema do jovem rico, ele se trata do mesmo problema do ser humano, homem, mulher, criança, adulto, idoso, não importa a raça, a cor, não importa nada, porque o problema do ser humano não está no quanto que ele tem no banco, o quanto que ele deixa de ter, o tamanho do seu cabelo, o que for que seja, o problema do ser humano está dentro do coração. O problema do ser humano é que ele quer ser o seu próprio Deus. O problema do ser humano é a idolatria.
O problema do ser humano é algo que está inserido dentro de nós, algo que foi defraudado no jardim do Éden. Então quem que era o Deus do jovem rico? A quem que ele estava seguindo, a quem ele devotava a sua vida, a quem que ele devia continência? As suas riquezas. O problema do jovem rico não era o seu dinheiro. O problema do jovem rico era a idolatria. O problema do jovem rico é aquilo que o próprio Jesus complementou na sua fala, bem, maldito é aquele que confia nas suas próprias riquezas. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo que toma a prioridade número 1 no nosso coração, pode ser coisas importantes e valiosas na nossa vida, como família, tudo aquilo que toma o lugar número 1, que é o lugar de Deus, se torna uma idolatria. Ah, mas eu não tenho santo em casa, eu não tenho imagem, eu não rezo, eu não faço nada disso para imagens. Tudo bem, pode não ser coisas explícitas e figuras criadas por seres humanos, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração se torna um ídolo. Então quando nós estamos falando sobre uma teologia da prosperidade, quando nós estamos falando sobre essa demonização que a igreja evangélica fez em torno do dinheiro, quando nós estamos falando sobre a deturpação daquilo que o evangelho fala sobre prosperidade, nós estamos falando sobre idolatria. Nós estamos falando sobre o ser humano querer controlar o seu dia de amanhã. Nós estamos falando de pessoas bem-sucedidas que conquistaram o mundo como um todo, como o próprio Steve Jobs. Mas quando chegaram lá, quando conquistaram seus bilhões de dólares, quando conquistaram dinheiro, poder e fama, eles viram que aquilo ali poderia muito bem passar de um dia para a noite, mediante o perecimento do próprio corpo. Vocês estão me acompanhando? Então, como é que nós lidamos? Como é que nós nos relacionamos? O que a Bíblia nos fala sobre essa questão? A questão do jovem rico é a questão de todo mundo. Ou nós colocamos Deus como a prioridade na nossa vida e adoramos a Ele, ou nós vamos fazer isso com alguma outra coisa. E pode muito bem não ser dinheiro, pode ser a nossa carreira, pode ser os nossos filhos, pode ser a nós mesmos. Vocês já ouviram o termo de egolatria? Onde nós somos o centro do universo, nós nunca estamos errados. Ah, eu não sou idólatra, eu nunca idolatrei a mim mesmo. Então deixa eu te perguntar uma coisa, o quão difícil foi a última vez que você pediu desculpas para alguém? Aquilo não se sentiu como a própria morte? Não, peraí, eu não estou tão errado assim, vai, não, tá bom, desculpa. Ou se é que alguém aqui já não pediu desculpa nunca na sua vida? Então quando nós estamos falando sobre as questões do coração, quando nós estamos falando sobre o jovem rico, quando nós estamos falando sobre prosperidade, deixa eu te falar uma coisa, vocês já ouviram aquele ditado em que muita gente fala, olha, Deus não dá asa para cobra? Vocês já ouviram isso? Eu já vi pessoas que eu vejo o próprio Deus não permitindo uma prosperidade financeira nessas pessoas, porque Deus não quer que elas se desviem, porque Deus quer que elas continuem dependendo dEle. Pessoas que não têm estrutura emocional, intelectual, teológica, pessoas que não têm a estrutura do coração, não tiveram seu coração tratado, não entenderam quem Deus é ainda, talvez nunca antes tiveram um encontro genuíno com Cristo, que se tiverem um pouquinho de dinheiro, ou fama, ou poder, vão tornar isso num ídolo e vão depender completamente em cima dessas coisas. Mas no momento em que nós estamos à luz da palavra de Deus, entendendo o poder que a riqueza tem, se nós estivermos atentos a isso, e pelo poder da palavra e do Espírito Santo, nós começarmos a entender que existe uma forma de se relacionar com o dinheiro e com a prosperidade de vida, na verdade, nós teremos muito mais chances de sermos prosperados por Deus. Porque se Deus olha para o seu coração, Deus está entronizado, Cristo é a sua prioridade número 1, Cristo é mais importante que a sua esposa, que seu marido, que seus filhos, que a sua família, que sua carreira, que seu estado financeiro, o porquê que Deus não te prosperaria financeiramente. Mas agora eu queria ler para vocês, trazendo esse conceito da idolatria, eu queria ler para vocês de Gálatas capítulo 6, e eu acho que isso complementa muito bem o conceito principal que eu estou falando sobre a prosperidade da teologia, de um conhecimento genuíno bíblico. Em Gálatas capítulo 6, do versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Resolvido um problema, nós entramos no segundo princípio, o princípio da semeadura. O que você tem plantado na sua vida para a prosperidade? E agora eu quero entrar na prosperidade como um conceito mais amplo, como um conceito que vai além das finanças, que vai na saúde, na qualidade dos nossos relacionamentos com a nossa família, que vai em torno da nossa espiritualidade, que vai em torno do nosso relacionamento com Deus, que vai com o nosso relacionamento com nossos irmãos da nossa igreja, que vai o quanto que nós somos felizes, porque convenhamos, quando nós estamos falando sobre uma sociedade que idolatra o dinheiro, fama e o poder, o que nós estamos de fato procurando? A felicidade. Isso está na Constituição dos Estados Unidos, onde nós temos lá, todo homem é livre e está apto a buscar a sua própria felicidade, in pursuit of happiness, na busca pela felicidade. Então, quando nós estamos falando sobre a lei da semeadura, eu pergunto para todos nós aqui hoje, o que nós temos plantado para colhermos prosperidade? Então, quando nós estamos falando sobre aquele conceito da idolatria, tem acho que é Paul Washer, um pastor, que ele fala: me diga aquilo que você gasta o seu tempo, e eu te direi quem é o teu Deus. Então, quando nós olhamos para essa questão da prosperidade e da lei da semeadura, tudo aquilo que nós plantamos, certamente colheremos. Você pode ser paupérrimo, não ter R$1.000 na sua conta, mas você tem 24 horas no dia, assim como todos nós, assim como tinha o Steve Jobs, o Elon Musk e o Mark Zuckerberg. Então, o que você tem investido o seu tempo? Quanto tempo você passa cultivando os seus relacionamentos? Eu já usei esse exemplo aqui, que quando eu acordo e vou tomar meu café da manhã, eu estou ali intencionalmente ao lado da Charlotte. Eu estou investindo meu tempo de qualidade para o relacionamento com a minha filha. Eu estou investindo meu tempo para a minha família, para ter bons relacionamentos, para ser um homem próspero. Então a prosperidade da teologia, ela gira em torno de princípios. Diga comigo, princípios. No momento que nós começamos a aplicar os princípios teológicos saudáveis e bíblicos e cristocêntricos na nossa vida, não tem como nós não sermos prosperados. Alguém aqui quer ser prosperado? Vocês estão muito desanimados. Vocês podem glorificar Jesus, exaltar o nome dele, bate palma para Jesus, exalta o nome dele. Então, quando nós estamos falando tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Tem um outro ditado aqui no Brasil que fala: Deus ajuda quem cedo madruga. Então, quando nós estamos falando sobre a prosperidade financeira, o que você tem agregado para a sociedade? Você estudou? Fez lição de casa? Tudo isso é um caminho. Você empreendeu? Você abriu um negócio? Você está acrescentando valor para a sociedade? Você trabalha? Provérbios fala sobre a preguiça leva à pobreza. Então tem muita gente que, legal, eu não tenho o dinheiro como um ídolo, eu não tenho a fama como um ídolo, Deus pode me prosperar, mas nunca abriu um livro para ler na vida, nunca preparou nada na sua vida para agregar valor para a sociedade, nunca abriu um negócio, nunca trabalhou, não gosta de acordar cedo, acorda depois do meio-dia. Quanto que nós temos investido para a nossa prosperidade? O quanto que nós temos sido disciplinados o suficiente para fazer aquilo que talvez não desejamos fazer hoje, para que amanhã a gente colha essa semente que plantamos? O quanto que nós temos de fato plantado? O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele fala: se hoje tem alguém sentado na sombra de uma árvore, é porque 20 anos atrás alguém plantou uma semente. Quais são as sementes que você tem plantado? Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, a nossa salvação é mediante a obra de Jesus Cristo, mas aqui na terra nós lidamos com o princípio da semeadura. Quais são as sementes que você tem semeado? O que você tem plantado na sua vida? Quais são os investimentos que você tem feito com o seu tempo, com o seu dinheiro, com as suas finanças? Você tem sido fiel com os seus dízimos, com as suas ofertas? Você tem sido justo no seu tratamento? Você tem usado balanças justas no seu dia a dia? Você só nega imposto? Você mente? Você rouba? Você não devolve troco? Eu estou levantando casos práticos na nossa vida que muitos de nós como cristãos não consideramos naquilo que Deus faz. Deus não se deixa escarnecer, porque nós estamos falando de um Deus com olhos de fogo que vê em todas as coisas.
Estamos falando de um Deus que olha, antes de mais nada, para o nosso coração e fala: será que se eu prosperar essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é sair das portas da igreja? Será que se eu der o fruto dos seus investimentos, será que se eu, assim como Deus lidou constantemente com o povo de Israel no Antigo Testamento, que estava ali constantemente, olha, se vocês se arrependerem dos seus pecados, se vocês se humilhar e voltar a ouvir a minha voz, se vocês se voltarem a mim, eu ouvirei dos céus e eu sararei a terra. Deus estava falando sobre colheita, Deus estava falando sobre abençoar, sobre prosperar. Algo que Deus sempre falou: eu sei muito bem dos planos que eu tenho para vocês, planos de prosperá-los, planos de trazer um futuro, planos de abençoar o meu povo, planos de amá-los, planos de ver uma vida frutífera em abundância aqui na terra. E se você crê nesse Deus, eu queria que você glorificasse o nome de Jesus e exaltasse o nome de um Deus que prospera o seu povo. Então, qual que é a verdadeira prosperidade da teologia? Não é a teologia da prosperidade. Não é confiar extremamente nas nossas riquezas. Não é veicular a nossa idolatria, aquilo que nós adoramos, aquilo que nós vivemos a vida por aquilo, em qualquer outra coisa além de Deus. Não, a gente resolve essa questão da idolatria quando a gente coloca Jesus no centro. Quando a gente ouve da voz de Jesus: olha, pega tudo aquilo que você tem, todos os seus bens, pega isso e joga fora e me siga. Porque nós somos confrontados constantemente com aquilo que o jovem rico também ouviu. É que a gente se apega somente nessa questão das finanças, somente na questão das riquezas, mas qual que é o nosso ídolo? O que a gente passa grande parte do nosso tempo investindo naquilo? Isso fala sobre a idolatria e sobre o conceito da semeadura. O conceito daquilo que nós temos plantado. Diga-me com aquilo que você passa o seu tempo, que eu te direi quem é o teu Deus. Diga-me quem é o seu ídolo, mediante aquilo que você faz. Então eu creio que, se nós estamos aqui essa noite ouvindo essa palavra, eu acho que cabe essa autorreflexão, essa autoanálise. Será que nós somos aqui essa noite jovem rico? Será que muitos de nós, se fôssemos para o nosso leito de morte, teríamos a mesma reação que um Steve Jobs? Será que se amanhã Deus nos prosperar financeiramente ou prosperar em qualquer outra área, nós não vamos nos afastar ainda mais de Deus? Se você pode responder essas perguntas para você mesmo, de uma forma genuína, sincera, honesta, biblicamente falando, eu tenho certeza que essa noite Deus certamente trará sobre a sua vida, mediante uma teologia saudável, conhecimento da palavra de Deus, uma prosperidade genuína para você, para a sua família, para a sua saúde, para toda a sua vida. E eu creio que esta é a vontade de Deus para o seu povo aqui essa noite. Que Deus abençoe vocês, que Deus vos guarde.